E aí galera do canal Fora das Quatro Linhas, aqui é o Igor falando. Esse é mais um vídeo de análise onde nós vamos falar sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou às 5 da tarde com o Vasco abrindo o placar com o Thales Magno após passe de Caio Dom Juan Tenório contra o Flamengo logo no começo do jogo. Um belo passe por sinal. Aí no começo do segundo tempo o Flamengo empata com o Léo Pereira de cabeça após cobrança de falta de Diego. Aí na sequência o Vasco quase faz o 2 a 1 após o Caio Tenório ter colocado a bola na cabeça de Castan. Hugo Souza faz uma boa defesa. Logo depois o Cano salva o Flamengo dando uma de zagueiro após chute de Carlinhos. Aí na sequência quem não faz toma com o Bruno Henrique virando para o Flamengo após um belo lançamento de Thiago Maia. O Fernando Miguel saindo caçando borboleta. Bruno Henrique que foi o destaque da partida. Aí o Vasco vai para cima, tenta uma pressão final. Aí o Flamengo escapando pelos contra-ataques. Aí o Vasco chega a fazer o gol de empate com o Cano após passe de parede. No passe de Marcos Júnior em uma boa jogada de Benítez, mas foi bem anulado pelo VAR porque bem na hora que o Marcos Júnior foi tocar para o Parede estava com uma parte do tronco à frente. E o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1. O Flamengo que voltou com os cobra após o surto e a garotada que fez um bom trabalho, que logo após o empate da partida polêmica contra o Palmeiras teve 3 empates e uma vitória. O Flamengo chega à terceira vitória seguindo no campeonato, na segunda posição com 27 pontos, contra um Vasco que chega a 7 jogos seguidos sem vencer, que demitiu o Ramon Menezes, que antes da sequência de 6 jogos seguidos sem vencer, venceu 5, empatou 3 e perdeu 1. E colocou o Vasco nas primeiras posições do campeonato, que pra falar a verdade, o campeonato do Vasco é esse. Time que tá na 10ª posição. Porque se chegar na Libertadores é uma delícia. Brigar pelo título é como numa final de Copa do Mundo no Maracanã, o Casim fazer o gol do título de bicicleta, pra não falar outra coisa. Que esse é um dos maiores defesas do futebol brasileiro. Contrata um Cristóvão Borges, espera o time entrar numa zona do rebaixamento para depois emitir. E aí depois de 6 jogos aí com o técnico que tá fazendo um bom trabalho, pelo menos no início, mas aí depois que faz 6 jogos ruins, aí vai lá o Campelo oferece o time pro técnico Fernando Miguel. Vamos lá. Bom. Caio Tenório, Leandro Castan, bom. Miranda, Henrique, Marcos Júnior, Andrei, Thales Magno, bom. Benítez, Carlinhos e Cano. Tô falando do time que foi a campo hoje. Felipe Bastos, Ribamar e Iago Pikachu. Bom, eu consigo levar esse time a uma Copa Sul-Americana, brigar por uma vaga na Libertadores. É isso que você quer, Campelo? Aí vai lá, não. Então o que você quer, Campelito? Ah, eu quero brasileiro. Ah, bom, então você arranja o dinheiro aí e contrata mais alguns jogadores para eu poder brigar pelo título, pô, porque com esse time não dá. Logo em seguida, o Coritiba empatou com o Fortaleza por 0 a 0. O Fortaleza que vem empolgado com uma vitória sobre o Atlético Mineiro, que é o líder da competição, por 2 a 1, que tá 7 jogos seguidos sem perder, contando um jogo de ida contra o Ceará pela final do Campeonato Cearense, que está em andamento, contra um Coritiba que está 4 jogos seguidos sem vencer na zona do rebaixamento, linha de derrota para o Grêmio por 2 a 1, e um Fortaleza que vai enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco. Aí às 9 horas o Atlético Mineiro quase abre o placar com o Sávio assustando o goleiro Tadeu, que na sequência fez uma boa defesa após chute de Sávio, após desvio de Natan e cruzamento de Keno, que foi o destaque da partida. O Tadeu, que pelo menos é o melhor jogador do Goiás nesse campeonato brasileiro, que fez mais uma boa defesa após chute de Keno, após Davi Duarte saindo errado. Aí no finalzinho do primeiro tempo, Keno abre o placar para o Atlético Mineiro após um pênalti mandrake de Tadeu em Sacha, e também um VAR, não só no Brasil, no mundo todo, se intromete em lances relevantes, mas aí quando é pra se intrometer, não faz nada. Aí depois abre a porteira. O Atlético ainda no primeiro tempo faz o segundo com o Natan de cabeça após cruzamento de Keno. Aí no final do jogo, Marrone fechou a vitória do Atlético Mineiro contra o Goiás após passe de Keno. E mais uma vitória do Atlético Mineiro, que vai dormir mais uma rodada na liderança do Brasileiro contra um Goiás que é o último colocado, que tá 4 jogos seguidos sem vencer. Tem a pior defesa do campeonato, que por ironia
O goleiro é o melhor em campo, porque se não fosse ele, o desastre teria sido maior. Teve o Rafael Mora que deu umas cutucadas no Atlético, mas não exigiu muito esforço do Everson. A terça provavelmente vai levar um baile no Flamengo, às 6 da tarde. O jogo atrasado da 11ª rodada, no domingo. Às 4 da tarde, o Fluminense venceu o Bahia por 1 a 0. No mesmo horário, o Santos abriu o placar contra o Grêmio com Marinho de pênalti bem marcado do braço na bola de Paulo Miranda após tentativa de cruzamento do Caio Jorge. Logo depois, Diego Souza assusta João Paulo de cabeça após cobrança de escanteio de Robinho. O João Paulo, que mais uma vez foi um dos destaques da partida, que logo depois fez uma boa defesa após chute de fora da área de Lucas Silva no passe de Pará em contra-ataque para o Grêmio, que na sequência quase tomou o segundo. E um golaço quase do Diego Pituca de letra após cruzamento de Arthur Gomes. Antes do intervalo foi um bom primeiro tempo. Aí no começo do segundo tempo, Marinho acertou a trave após passe de Jean Mota em passe de Arthur Gomes. O Santos, que começou até bem o segundo tempo, mas aí depois recuou para espetar o Grêmio nos contra-ataques, que empatou o jogo com o Diego Souza após passe de PP em passe de Isaac. Uma boa jogada do Grêmio. Não deu nem para comemorar o gol direito, porque na sequência o Marinho fez o gol do Santos após pênalti bem marcado pelo VAR de David Braz, no mesmo, que logo depois foi expulso tomando o segundo cartão amarelo por falta em Marinho, com o Grêmio tentando empatar no fim. João Paulo operando mais um milagre após chute de fora da área de Maicon, garantindo mais 3 pontos para o Santos, que chega ao seu 12º jogo seguido sem perder, contra um Grêmio que vinha de vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, e de um Santos que parece que os jogadores amam jogar no Santos. E não parece, é nítido que os jogadores amam jogar no Santos, porque não é possível um time que está na 6ª colocação, que teve o presidente que foi afastado, acionado na justiça, acionado na FIFA, que também vem do Cuca, que está fazendo um ótimo trabalho. É um dos times que tem o melhor futebol do Brasil ao lado do Atlético Mineiro. E, além disso, não deixa os problemas extra-campo entrarem no vestiário. O Sport perdeu pro Botafogo por 2 a 1, com gols de Honda e Caio Alexandre e Thiago Neves vazando para o Sport, que vem surpreendendo nesse campeonato. Tá na nona posição, 20 pontos, com o Jair Ventura fazendo um bom trabalho. Contra um Botafogo que saiu da zona do rebaixamento, foi a 18 pontos. No mesmo horário, o Atlético Goianiense venceu o Bragantino por 2 a 1, com gols de Janderson e Matheus Bossa no finalzinho do jogo. Claudinho fazendo o do Bragantino, que tá decepcionando esse campeonato, que em 15 jogos parece que não sabe que tá na Série A, ainda não entrou em campo. E o Atlético Goianiense, que vai fazendo um bom campeonato, com o Wagner Mancini, que estava fazendo um bom trabalho. Às 8h30, o Inter abre o placar logo no começo do jogo contra o Atlético Paranaense, com o Thiago Galhardo de cabeça após cruzamento de Heitor em cobrança de escanteio. O Inter, que logo depois chegou ao segundo gol com Abel Hernandes de cabeça após levantada de Heitor. E ainda no primeiro tempo, Renato Kaiser de cabeça fez o único gol do Atlético após cruzamento de Carlos Eduardo. Um jogo que o Inter teve até chance de marcar o terceiro gol com Abel Hernandes após Jandrei salvar o Atlético após o lançamento de Marcos Guilherme. Galhardo assustou Jandrei de cabeça após cobrança de falta de Moisés. Aí o Atlético Paranaense tentou uma pressão final com o Ravanelli, que acertou travessão em cobrança de falta, e com Marcelo Lomba salvando 2 vezes em finalização de Renato Kaiser, e garantindo mais 3 pontos para o Inter, que encosta no Atlético Mineiro, que tá 2 pontos atrás, chega na sua segunda vitória seguida no campeonato, tá 5 jogos seguidos sem perder, e afundando ainda mais o Atlético Paranaense, que tá na mesma situação que o Corinthians. Está 2 posições à frente na zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do primeiro time, que tá na zona do rebaixamento. Tá 4 jogos seguidos sem vencer, que no mesmo horário, logo no começo do jogo, Cássio opera um milagre após cabeçada de Luiz Otávio no rebote da cabeçada de Rafael Sobis, que acertou travessão. Cássio, que foi o destaque da partida, que logo depois, quando eles abriram o placar com o Leonatel após chute de fora da área e Fernando Praz engolindo um frango. Aí logo depois o Léo Cruz e Gil acaba fazendo contra, empatando para o Ceará.
que quase vira com Vinha após cruzamento de Léo, exigindo uma boa defesa de Cássio. E ainda no primeiro tempo, Ramiro acertou travessão após passe de Luan. Aí no segundo tempo, Ceará, que foi melhor que o Corinthians, Cássio fez uma boa defesa em cobrança de falta de Vinha. Aí logo depois o Eduardo foi bem expulso pelo VAR por cotovelada no Léo Natel. Aí com a mais, esperava-se que o Corinthians ia jogar mais, mas aí o Corinthians surpreende, porque o Corinthians, da expulsão do jogador do Ceará até o fim do jogo, o Corinthians criou nada. Teve zero chance de perigo contra o gol do Ceará, que no final do jogo fez o gol da vitória com Fernando Sobral de pênalti, após pênalti de Cássio em saída de bola, aonde o Gil acabou tocando para o Cássio, que se atrapalhou todo, tocando a bola para o Bruno Mendes. Aí na hora que ele foi se levantar, ele acabou fazendo um pênalti juvenil no jogador do Ceará. Aí no finalzinho do jogo, o Gil acerta a trave após desvio do jogo, mas aí já era tarde demais pro Corinthians tentar empatar o jogo. A vaca já tinha ido por brejo e o Ceará venceu o Corinthians por 2-1, já dando início à missão do Corinthians pra Série B, que aquilo lá era só um CT dos caras treinando na caixa, que fez até o Neto ficar em casa. Aquele treino na caixa dá pra dizer que é o início do projeto rebaixamento do Corinthians, assim como em 2001, 2002, com a furada do Marcos na Copa do Brasil no 7-2 contra o Vitória. Em 2007, o vai a merda Arce. Em 2012, o gol perdido do Maicon Leite contra o Flamengo. O Eurico Miranda falando merda: se o Vasco cair, eu vou ver aonde é a Sibéria. Em 2016, com um presidente filha da puta, desculpa aí, mãe, você não tem nada a ver com um filho merda que você criou, que mais tarde virá sendo presidente do Internacional. Ele fala merda após o assassinato da Chapecoense. Em 2019, o Fala Zezé do Thiago Neves. E agora o treinamento em cima da caixa do Corinthians, que contratou o Wagner Mancini, que vai ser a mesma coisa do Rogério Ceni no Cruzeiro, que sai do rival direto, que tá brigando contra o rebaixamento, aí afunda mais o time, aí volta pro rival. E o azar do Corinthians é que não tem um Palmeiras toda a rodada pra ressuscitar. E no sábado, às 7 da noite, contra o São Paulo, com o Igor Gomes de cabeça, assustou o goleiro Jailson após cruzamento de Reinaldo. Aí o Palmeiras, logo em seguida, responde com Wesley, chutando de fora da área, assustando o Volpi, após o passe de Veiga. Aí o jogo foi rolando, chance pra lá e chance pra cá. Um primeiro tempo pegado também. E no segundo tempo, onde São Paulo que começa melhor com o Palmeiras, que o Jailson teve que espalmar uma bola depois do chute de Reinaldo. Aí o juiz marca pênalti para o São Paulo de Esteves em Igor Vinícius após passe de Daniel Alves. Um pênalti que é questão de interpretação, porque do lado que a câmera tá, não dá pra ver que foi pênalti. E também parece que só tem 3 câmeras no jogo, que tudo é lá no banco de reserva. Aí o Reinaldo foi pra cobrança, abre o placar para o São Paulo. Aí o Palmeiras, como nos últimos jogos, tem que esperar tomar o gol para jogar mais. Aí quase tomou um segundo com o Reinaldo chutando de fora da área, assustando o Jailson. Que logo depois o Thiago Wolff faz uma boa defesa em cobrança de falta do Scarpa. E no finalzinho do jogo, Igor Vinícius cruza para Vitor Bueno, após um belo passe de Reinaldo, fazendo 2-0 para o São Paulo. Isso mesmo, o Vitor Bueno. Aí, Cauê, como você não quer que eu tenha abatimento com esse time? Que toma gol do Reinaldo, que tem uma cara de cansado. O cara parece que entra dormindo em campo. Do Vitor Bueno, que é um jogador medíocre, para não dizer ruim. Um time que é pra fazer falta, não faz. Que o jogo, após o São Paulo fazer o primeiro gol, o Palmeiras tentar uma jogada pra buscar o gol de empate, e o São Paulo cava umas faltas. Que toda hora o Daniel Alves chama uma liberdade. Pô, vai 2 nele e aposenta o cara, pô. Aí o Lucas Lima, o grande Lucas Lima, ganhando 1 milhão por mês. Sabe quantos gols ele fez em 127 jogos em 3 temporadas pelo Palmeiras? 9 gols. 9 gols é o que eu faço aqui na rua perto de casa em uma temporada, e eu não sou atacante, pô. Quem não joga bola há 2 anos, que só tem reunião a cada 1 ano porque o elenco rachou. E o Lucas Lima em 3 anos consegue fazer o mesmo número de gols que eu faço em uma temporada. Mas também falando pra ele que ele pode jogar no Barcelona. Porra, falar isso é a mesma coisa que falarem pra mim que eu posso pegar de Lândia Ulisses. Se falarem isso, eu dou um tapa na cara pro maluco acordar. E perguntar, você tá vivendo em qual planeta? É no planeta Terra mesmo? Porque isso daí não é normal, isso daí é doença.
Vai se tratar. Normal é eu pegar uns buchos podres. Aquelas minas que quando nasceu a mão do médico escorregou. O Palmeiras ressuscita mais um morto. Já tinha ressuscitado o Corinthians no Paulista, mas ganhou. Dá pra dizer que ressuscitou o Flamengo, porque naquele jogo tinha que golear contra o Sub-20 do Flamengo. Ressuscitou o Botafogo na última rodada. E agora ressuscitou o São Paulo. Jutsu de invocação, reencarnação impura. O que vai fazer agora? Já faz muito tempo mesmo, Saru. Ah, é você? Puxa, ficou tão velho, Sarutobi. O quê? Isso mesmo. Que hoje você jogar contra o São Paulo é 3 pontos garantidos. O São Paulo que vai vir empolgado, que vai jogar nas oitavas da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Que pra mim vai ser um empate e o favorito é o Fortaleza. Eu acho que vai passar no Morumbi. Isso pra 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser nessa quarta-feira. Isso mesmo, vai ter o jogo atrasado de Flamengo e Goiás, as oitavas da Copa do Brasil entre São Paulo e Fortaleza. E a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que os caras falam assim: pô, joga em qualquer data aí. Só tá faltando os caras colocarem um jogo no Natal e na virada do ano. Vai lá, 0 hora, mais conhecida como meia-noite, Palmeiras e Corinthians. Aí você vai estar com um psicológico muito bom, pô. Vai ter horas no meio da noite que você vai ver o futebol do Lucas Lima velando seu sono. Aí é capaz de você ter traumas psicológicos. Quarta, às 6 da tarde, Palmeiras e Coritiba. Palmeiras, às 7h15, Grêmio e Botafogo. Grêmio. Às 8h30, Santos e Atlético Goianiense, Santos. Às 9h30, Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético. No mesmo horário, Sport Inter, Inter. Atlético e Corinthians, empate. Quinta, às 8 da noite, Flamengo e Bragantino, empate. E na sexta, às 8 da noite, Goiás e Bahia, Bahia. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comente a sua opinião e tchau.